O Manhã Bandeirantes, nesta quinta-feira, 20 de junho de 2024, abre espaço para falar das eleições municipais de Campinas. Ao longo desta semana, nós estamos ouvindo os pré-candidatos à prefeitura da cidade. E hoje, o nosso convidado é o deputado estadual pré-candidato pelo Cidadania, Rafa Zimbaldi, conosco aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes. Deputado, muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte. Prazer ouvi-lo aqui nesta quinta-feira na Rádio Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. É um prazer novamente estar aqui. Quero aproveitar esse momento para parabenizar a Rede Bandeirantes por esse espaço tão democrático, ouvindo aqueles que colocam seu nome como pré-candidatos, partidos, parabenizar todo o trabalho, toda a equipe aqui da Rádio Bandeirantes. Nós que agradecemos pela atenção com o nosso ouvinte. A nossa agenda foi montada com os 4 pré-candidatos que melhor pontuaram no último levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas, encomendado pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação, divulgado no dia 28 de maio. O seu nome, deputado, aparece como o segundo mais lembrado pelos eleitores entrevistados pelo Instituto Paraná Pesquisas. Na pesquisa estimulada, o nome do atual prefeito, pré-candidato à reeleição Dário Saad, aparece com 37,3% das intenções de voto e o senhor, em segundo lugar, 24,1%. Um cenário que hoje colocaria um segundo turno, repetindo o que foram as eleições de 2020, entre Rafa Zimbaldi e Dário Saad. Se nós olharmos no levantamento de outubro, também do Instituto Paraná Pesquisas, seu nome manteve-se ali dentro de uma mesma margem de 24%. Uma mudança apenas nas casas decimais dentro da margem de erro. Em outubro, 24,9% e agora, em maio, 24,1%. Mas o seu principal concorrente, o prefeito Dário Saad, ele subiu de 33,7% para 37,3%. Como é que o senhor analisa esse número e como tem sido feito o trabalho para aumentar a sua margem de intenção de votos e diminuir essa diferença que hoje está favorável ao prefeito candidato à reeleição? Candidato. Olha, Heitor, primeiro agradecer a confiança da população que vem reconhecendo o nosso trabalho, tem visto e tem acompanhado o trabalho do Rafa, não só como pré-candidato, né, que agora as coisas começam a esquentar mais, mas como deputado aqui da cidade, vereador que fui 4 mandatos, né? Tive um histórico, graças a Deus, muito bom dentro da Câmara de Vereadores, cacei 2 prefeitos por um escândalo de corrupção que nós tivemos aqui, tive a oportunidade de presidir a Câmara Municipal, a maior economia da história de Campinas, cortando dos 1.700 cargos, cortando 1.572 cargos. Fomos reconhecidos pelo Ministério Público, à época, Ministério Público Federal e a ONG Transparência, como a Câmara mais transparente do Brasil. E aquele momento foi um momento que marcou, porque nós passamos por uma reforma administrativa. Fui um vereador que, como eu fui autor da criação dos 2 distritos, o distrito do Ouro Verde e também do Campo Grande. E agora, no segundo mandato de deputado estadual, tenho a honra de ser o deputado estadual que mais tem destinado recursos aqui para a cidade de Campinas e para toda a nossa região. Então, agradecer o reconhecimento da população. O nosso trabalho, ele é contínuo, ele não para, ele é todos os dias. Logicamente que nós não estamos ainda num processo eleitoral, todo esse movimento é de pré-campanha ainda, até porque existe todas as organizações partidárias, preparo dos pré-candidatos a vereador. Então existe ainda um movimento que antecipa, né, o processo eleitoral, por isso é dito pré-campanha. Mas nós estamos e continuamos trabalhando aí, cumprindo o nosso mandato, visitando também os bairros, cada bairro da cidade. Eu tive a oportunidade, sou nascido na cidade de Campinas, na periferia da cidade, lá na região do Ouro Verde, no Parque Universitário. A época que eu nasci, o nosso bairro não tinha saneamento básico, não tinha asfalto, não tinha iluminação, não tinha estrutura. Fui aluno da escola pública municipal, usei transporte público, usei posto de saúde. Então a gente conhece muito bem a realidade da cidade de Campinas. E lógico que a gente tem conversado
com a população, ouvindo, lançamos um grande movimento, que é o Participa Campinas, que é um movimento do próprio partido, que é a construção do plano de governo, um plano de governo popular, ouvindo as dificuldades da população, não é um plano de governo fechado somente numa sala com ar-condicionado, ouvindo meia dúzia de pessoas. Nós estamos ouvindo a população, quem realmente sofre as dificuldades no dia a dia, no mau atendimento no serviço público, e é dessa forma que nós temos construído o nosso plano de governo, que em julho, se homologado for a candidatura, nós iremos protocolar um plano de governo que ouvimos a população e todos os bairros da cidade. Tiago Prudente, deputado estadual Rafa Zimbaldi, pré-candidato à prefeitura pelo Cidadania, nosso convidado nesta quinta-feira no Manhã Bandeirantes. Bom dia, deputado. Muito obrigado pela participação aqui no Manhã Bandeirantes. O senhor falou sobre a questão da homologação da candidatura. Como é que está a situação no Cidadania? Está pacificada? O nome do senhor agora é unanimidade para disputar a prefeitura de Campinas e também o PSDB de Campinas. Vai estar junto com o senhor? Tem mais negociação com outros partidos também para formar essa aliança para disputar a prefeitura de Campinas? Tiago, obrigado pela pergunta, né? Nós temos hoje uma unidade no partido, no Cidadania. Nós tivemos ali um momento, né, de embate quando tive a oportunidade de entrar no partido, porque, logicamente, o partido tinha uma pessoa do partido que era secretário do atual governo, e existia um grupo ali muito pequeno que estava assumindo o cargo comissionado dentro do governo. Logicamente que houve um movimento aí de tentativa de segurar a nossa candidatura. E lógico que o partido entendeu a importância dessa pré-candidatura, dessa construção, colocar o partido, né, em evidência na cidade de Campinas, até porque existe um posicionamento da nossa candidatura muito favorável, como foi feita a pesquisa agora pela Paraná Pesquisa, e essa construção tem que ser uma construção partidária. Então, as pessoas que naquele momento se sentiram incomodadas por conta, né, dos cargos e dos espaços de assessoria dentro do governo acabaram saindo do partido, optaram por uma sigla partidária que está dentro da base do governo do atual prefeito. Né? O PSDB também existe uma pacificação muito grande, a união, até porque hoje um partido ele depende do outro, porque é uma federação, né? Então os ouvintes aqui que estão aqui conosco, nos acompanhando, a federação é como se fosse uma sociedade de dois partidos e que elas precisam junto se entender em todos os municípios brasileiros, que é a Federação PSDB e Cidadania. Então existe uma pacificação, nós temos também construído com outras siglas partidárias essa união de forças aí, para que nós possamos mostrar para a cidade de Campinas um novo modelo de gestão, um novo projeto para a cidade de Campinas, a mudança, né, a mudança real. São 12 anos de um único governo, de um grupo político que está aí, e nós estamos construindo esse plano de governo junto com a população, e logicamente, Tiago, que essa construção partidária não passa pelo fatiamento da prefeitura, né? Como existe no atual governo, que cada partido tem ali um grupo em determinada secretaria. A cidade está dividida como se fosse uma pizza e cada partido tem o seu pedaço da pizza e com os seus comissionados lá. Hoje, mais de 1.500 comissionados, em torno de 700 milhões de reais são gastos com comissionados dentro da prefeitura, algo que é muito ruim para a cidade. A gente sofrendo na área da saúde, na área da segurança pública, na assistência social. Então, nós temos que fazer com que tenhamos o enxugamento da máquina pública para poder fazer investimentos nas áreas mais necessitadas. Deputado, o PDT de Campinas tinha inicialmente a intenção de lançar Dr. Casemiro como um nome para pré-candidatura a prefeito e hoje vem apoiando a sua candidatura. Dr. Casemiro será vice na sua chapa? Isso está sendo conversado? Já tem uma definição de quem pode ser o vice, como, se não o Dr. Casemiro, alguém do PDT? Heitor, nós estamos conversando com vários partidos. Não existe um fechamento, né, do nome para vice ainda, embora o Dr. Casemiro é uma pessoa
muito importante dentro do processo, não só como partido político, mas também como uma pessoa que conhece o sistema público de saúde, foi do SUS, uma pessoa que ele foi presidente do sindicato à época que o sindicato foi aquele que fez a denúncia sobre os problemas da organização social Vitale, o escândalo que nós tivemos no Ouro Verde, que o Ministério Público apontou aí um desvio de mais de 40 milhões de reais. E então o doutor Casimiro, assim como o PDT e os outros partidos, nós vamos, dentro de uma união e de uma discussão muito transparente, decidir o vice junto. Mas doutor Casimiro é um grande nome aí para compor uma chapa. Agora, o senhor, como vereador, foi um dos líderes no processo de cassação do prefeito Dr. Hélio, que era do PDT. Ele permanece filiado ao PDT e ele também pode fazer parte da sua campanha, apoiando o senhor como candidato a prefeito? A informação que eu tenho é que ele já saiu do PDT já faz algum tempo, o Tiago, e lógico que o PDT passa por uma renovação, né? E o doutor Casimiro significa essa renovação. O doutor Casimiro, ele tem organizado o partido sofreu durante um bom período daquele quando o ex-prefeito ele era presidente do partido, por todos os escândalos de corrupção. Logicamente que a gente não pode, né, o ex-prefeito Hélio teve os seus pontos positivos dentro da cidade, mas naquele momento, como vereador, como fiscalizador, e o Ministério Público apontando uma corrupção, um escândalo de corrupção dentro da Sanasa, que é a nossa empresa de saneamento tão importante para a cidade, que é referência em todo o país, eu não podia deixar de cumprir o meu papel. Eu era oposição ao governo, assumi a presidência da comissão processante, fizemos todas as investigações. Você, como jornalista, acompanhou para e passo, ali, logicamente, sempre garantindo o amplo direito de defesa ao ex-prefeito, e nós fizemos aquilo que tinha que fazer. Foi apontado, foi comprovado um esquema de corrupção dentro do governo, foi colocado e foi apontado pela Câmara Municipal, pelo nosso trabalho, a nossa comissão, foi apontado pela cassação do ex-prefeito e assim a Câmara acatou. Mas um eventual apoio, o senhor não seria contrário em 2024? Eu acho que ele é um cidadão, né? É um cidadão, mas embora nós não temos conversado desde a cassação do ex-prefeito, eu não tenho, aliás, perdão para falar que eu não tenho encontrado, encontrei ele em 2020, naquele momento da candidatura dele, mas eu não tenho relação e nem proximidade com o ex-prefeito. Agora, 10h43, o ouvinte participa conosco também aqui dessa entrevista com o pré-candidato à Prefeitura de Campinas, o deputado estadual Rafa Zimbaldi, do Cidadania. Mensagem que chega pelo nosso canal do YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. O Marcelo Leão, deputado, pergunta se há proposta em seu plano de governo para diminuir o IPTU. E ela casa com uma outra pergunta que eu vou trazer aqui também de um ouvinte. Na sequência eu trago, porque são assuntos que são semelhantes, mas não são mesmo. Com relação ao IPTU, candidato. Heitor, nós tivemos um grande problema da atualização, e agradeço o Marcelo pela pergunta. Nós tivemos um grande problema no passado, se eu não me engano, 2017, da atualização da planta genérica, da planta genérica do IPTU na cidade de Campinas. Porém, nos governos anteriores, nós tínhamos, ao invés da revisão da planta genérica, o aumento da alíquota, porque era um assunto que não precisava passar na Câmara Municipal. Então o ex-prefeito, né, dentro da Secretaria de Finanças, fez um estudo para atualização da planta genérica, só que naquele momento ele não fez a revisão da alíquota. E aí nós tivemos aí um grande impacto no IPTU na cidade de Campinas, e nós estamos vendo até hoje a população sofrendo com esse impacto, e aí não é só os moradores de Campinas, nós estamos vendo empresas indo embora da cidade pelo alto custo do IPTU na cidade de Campinas, e existe sim uma proposta dentro do nosso plano de governo, porque nós estamos caminhando e ouvindo muito a população. Nós vamos fazer uma revisão da planta genérica novamente e vamos fazer uma revisão da alíquota. Logicamente que nós temos a lei de responsabilidade fiscal, que o prefeito ele não pode abrir mão de receita, porém nós precisamos fazer
uma composição, a revisão da alíquota, a revisão da planta genérica, junto com uma lei de incentivo fiscal atraindo novas empresas para a cidade de Campinas, ela é muito importante. Por quê? Eu vou dar aqui alguns exemplos para você, Heitor. Nós perdemos agora, recentemente, a Mercedes-Benz, que saiu do Distrito Industrial, deixando 1.000 pessoas desempregadas. A Sky foi para Jaguariúna. Nós tivemos o Itaú, que foi para Mojimirim. Nós tivemos a Amazon, que foi para Paulínia. Nós tivemos a Microsoft, que foi para Sumaré. As empresas estão deixando de vir para a cidade de Campinas, mas estão instalando nas cidades da região, se aproveitando dessa referência da cidade de Campinas, mas elas acabam fugindo da cidade de Campinas pelos altos custos impostos. Não só IPTU, mas também nós temos um problema do ISS ser o mais caro, também de toda a nossa região, e logicamente que nós precisamos fazer uma revisão para fazer com que Campinas volte a ser uma cidade atrativa, volte a ser uma cidade que gere emprego, gera oportunidade para a sua população. E eu, nesse sentido, também tenho trabalhado muito a questão da qualificação profissional. Eu sou fundador e idealizador do maior projeto social de qualificação profissional da cidade de Campinas, que é o Projeto Jovens do Futuro, que nós temos a unidade ali no Ouro Verde, mais 8 unidades espalhadas pela cidade de Campinas, que é uma entidade que funciona junto com voluntários, todos os professores são voluntários. Ao longo dos 22 anos de funcionamento do trabalho social dos Jovens do Futuro, nós já formamos e qualificamos profissionalmente mais de 45.000 pessoas, e que para a gente é uma grande oportunidade fazer com que a qualificação profissional trabalhe junto com o incentivo para a atração de novas empresas, geração de negócios na cidade de Campinas. Tiago Prudente, sua pergunta ao deputado estadual Rafa Zimbaldi, pré-candidato à prefeitura pelo Cidadania. Deputado, a gente está naquela época de pré-campanha, mas já começou, se você olhar o site da Justiça Eleitoral lá, já começou os embates entre as candidaturas. Quem não imagina, ação para cá, ação para lá. E aí, eu vi que o atual prefeito, entrou com 2 ações contra o senhor por uma postagem de uma pesquisa da Real Time, Big Data, e depois uma da festa da Bicuda, que é aquela que deu a polêmica na Câmara de Campinas. E o senhor acabou condenado nas duas de forma parcial. E aí, eu estou usando isso de gancho para perguntar, deputado, nós vamos ter uma repetição do segundo turno de 2020, porque a cidade ficou um pouco traumatizada com aquela campanha de segundo turno de 2020, classificada como extremamente agressiva. Ou nós vamos ter um tom diferente em 2024? Ô, Tiago, se depender de mim, nós teremos um tom totalmente diferente. Eu respeito o atual prefeito, eu só não concordo com o que está sendo feito na cidade. A partir do momento que eu fiz uma publicação, né, dizendo dos problemas da tal da festa da Bicuda, que foi uma festa, infelizmente, com apresentação e simulação de sexo e pessoas nuas em cima do palco, em plena luz do dia, em plena praça pública, na presença de pessoas idosas, de famílias e de crianças, eu me posicionei, né, fiz, né, uma representação no Ministério Público, que esse inquérito, se eu não me engano, ele está em andamento. O prefeito se incomodou com isso, porque, embora tenha sido uma vereadora que tenha apresentado a emenda, mas quem executa o orçamento é o prefeito, é a Secretaria de Cultura. Então, toda a estrutura lá paga com dinheiro público foi realizada pela Secretaria de Cultura da cidade de Campinas. E, logicamente, o prefeito tem total responsabilidade nesse sentido. Ele se incomodou, né, e, logicamente, acabou tendo aí uma visualização muito grande do conteúdo, do meu posicionamento. Ele entrou num primeiro pedido, né, como pessoa física, ele perdeu, né, houve uma revisão e a juíza entendeu naquele momento e que a postagem voltaria, e depois ele entrou com uma nova ação como partido político, né? Mas esses são os problemas que nós estamos enfrentando na cidade. Tiago, se você reparar, depois de 4 anos, nós estamos discutindo os mesmos problemas da cidade. A saúde de 4 anos para cá só piorou, né? Postinho de saúde que não tem médico, não tem remédio, não tem estrutura, né? Os problemas nos prontos-socorros,
a população está sofrendo, aguardando 15, 18 horas para um atendimento num pronto-socorro ou até mesmo no hospital. Para você ter uma ideia, uma neurocirurgia, a pessoa está aguardando mais de 1.200 dias aqui na cidade de Campinas, uma cirurgia ortopédica mais de 815 dias. Então a população vem sofrendo com isso. E nós estamos discutindo os mesmos problemas de décadas na cidade. Então eu acho que a repetição, nesse caso, que nós vamos ter, é a repetição dos mesmos problemas. E aí depois que passa 3 anos e meio, o prefeito, muito atabalhoado, ele tenta fazer várias inaugurações, né, apressadas, assim como nós tivemos o grande problema, eu acho que foi noticiado aqui pela Bandeirantes também, o problema da creche lá no Campo Florido, que foi inaugurada, foi entregue, mas não tem iluminação, não tem energia elétrica, não tem água, não tem estrutura para atender as crianças. Aí houve uma mudança, né, de uma creche para que fosse reformada aquela creche para colocar essas crianças no Campo Florido, na nova creche. Infelizmente, as crianças não tiveram condições de ficar. Então, nós enfrentamos os mesmos problemas. O BRT, que desde o início do mandato que ele fala que vai entregar, desde 2019, uma obra atrasada até hoje não foi entregue. Nós temos o CEAR, que também uma obra atrasada que ele herdou e que ele ficou de entregar até hoje não foi entregue. A fachada do Mário Gatti até hoje não foi entregue. Nós temos o Centro de Convivência, que é o berço cultural da cidade de Campinas. Até hoje não foi entregue. Então, o que se repetirá, né, e eu tenho certeza, nesse processo eleitoral, são os problemas que nós estamos vivenciando. Nós estamos vivenciando todo ano as enchentes na cidade de Campinas novamente. Ele fala que todo ano ele fala que vai licitar, que vai abrir licitação, mas nunca abre. Então, são os problemas que nós vamos discutir novamente. O ouvinte participando conosco... Diga, Tiago. Posso só vou questionar de novo, porque eu entendo, discutir os problemas da cidade, acho super válido. Mas, por exemplo, se a gente tem 2 decisões da Justiça Eleitoral, uma dessa questão da festa da bicuda, em que na ação diz que o senhor apontou o prefeito como negligente, réu confesso, incompetente, responsável, eu sei que é uma questão política, mas com uma sentença proferida pelo juízo da 30ª da Zona Eleitoral 378 aqui de Campinas, que pediu a exclusão da postagem e aplicou uma multa. Aí depois você tem uma outra decisão judicial também da Justiça Eleitoral, referente à questão do período de pré-campanha. Não fica um pouco incoerente que a gente pode esperar uma campanha diferente em 2024, sim, candidato? Nós tivemos... Ou não? Não, nós tivemos aí essa ação, foi o entendimento inicial da juíza foi diferente, aí depois nós tivemos essa ação feita pelo partido, ela entendeu que deveria manter aí a suspensão, logicamente que cabe recurso ainda, mas isso não é um ataque pessoal, né? Não é um ataque pessoal, mas sim dos problemas. Mas nós vamos discutir, por exemplo, nós vamos discutir solução. Quando a gente fala em cultura, a gente não pode tratar um evento da bicuda como cultura, né? Nós precisamos fazer com que o teatro, Centro de Convivência, termine. Nós precisamos incentivar os grupos de teatros da cidade de Campinas a uma apresentação nos bairros. Nós precisamos fazer com que as duplas sertanejas, os grupos de rap, os grupos de funk, os grupos de samba na cidade de Campinas, os artistas tenham oportunidade de apresentação. Então, eu acho que essas discussões que nós precisamos ter é valorizar a terra de Carlos Gomes, apresentar uma cultura e uma oportunidade, fazer com que as crianças tenham, né, oportunidade de cultura. Quando a gente fala da saúde, nós falamos aqui dos problemas que nós enfrentamos no dia a dia e que isso, né, me deixa muito incomodado, quando nós falamos que Campinas só fica com organizações sociais. O prefeito, literalmente, ele vira as costas para a nossa Unicamp, que é uma grande referência. Nós temos aqui o Hemocentro, o Gastrocentro, o HC da Unicamp, o CAISM. Nós temos o Boldrini, que é uma grande referência no tratamento oncológico infantil. Nós temos Sobrapar, um dos únicos hospitais do mundo a fazer cirurgia craniofacial. Nós temos o Hospital da PUC, nós temos a Maternidade de Campinas. Então, é muito difícil, ao invés de entender que, ao invés do prefeito trazer aquilo que nós temos de referência,
ele traz organizações sociais aqui, nós vemos os problemas acontecendo. A nossa proposta é fazer com que essas instituições façam parceria com o poder público, com a prefeitura municipal e atenda a nossa população. Também eu tenho buscado referências no estado de São Paulo, e aí eu quero falar de uma referência que eu busquei em Santo André, o Poupa Tempo da Saúde, Heitor. O cidadão, ele chega no posto de saúde, é atendido pelo clínico geral, é apontado um problema dele, automaticamente já é encaminhado para o Poupa Tempo da Saúde, ele é atendido por um especialista lá, então são 1.800 metros de construção, 58 consultórios, 37 especialidades, 150 médicos por dia atendendo a população, 20 mil pessoas por mês passam de lá. Então, o clínico geral manda para o Poupa Tempo, o paciente passa pelo especialista, faz o exame na mesma hora. Se o resultado do exame for algo que pode sair na hora, por exemplo, um eletrocardiograma, ele volta para o consultório, o médico imediatamente ele encaminha ou com medicamento ou, se necessário for, para uma cirurgia. A gente vê que Santo André é uma cidade bem menor que a cidade de Campinas, tem usado a tecnologia, tem usado a oportunidade e tem feito uma transformação na área da saúde. Tive lá com o Paulinho Serra, o prefeito de lá, tive lá gravando, mostrando essa realidade, zerou fila de consultas, de exames e de cirurgias na cidade. Então nós precisamos fazer com que Campinas volte a ser a referência. E é um compromisso que nós temos. E o Poupa Tempo da Saúde é uma grande bandeira nossa, junto com esses convênios que nós faremos, junto com a Unicamp, com a PUC, com o Boldrini, com a Sobrapar, com a Maternidade de Campinas, para atender no postinho de saúde, no pronto-socorro e nos hospitais. Temos ainda 4 minutos aqui de entrevista com o deputado estadual Rafa Zimbaldi. O Ricardo Souza, nosso ouvinte, ele diz o seguinte: tem um imóvel, uma casa em Campinas que está fechada, essa residência, e ele paga R$ 107 de tarifa da Sanasa sem usar uma gota d'água sequer. O senhor considera a política da empresa justa, pretende repensar? E eu aproveito, deputado, para questionar o seguinte: o senhor na Assembleia Legislativa votou a favor da privatização da Sabesp. Pretende trazer algo assim também para a Sanasa? Seria a favor de uma privatização da Sanasa? De antemão já digo que não. São assuntos diferentes, Heitor. A Sabesp é uma empresa estadual que ela presta serviço a vários municípios. E com o marco regulatório do saneamento básico, todos os municípios precisam ter agora nova licitação. Consequentemente, como a Sabesp não tinha preparo estruturado para fazer parte dessas licitações, ela perderia grande parte dos municípios paulistas. Dessa forma, foi necessário a privatização, e sendo que a Sabesp também não tinha a referência que a cidade de Campinas tem com a Sanasa. Nós falando de Sanasa, hoje nós temos uma empresa sólida, uma empresa superavitária, uma empresa cujos seus técnicos são pessoas de qualidade, pessoas que são referência não só no país, mas se destacam mundialmente, que nós precisamos valorizar. O alto custo da tarifa, Heitor, e logicamente que nós temos o compromisso de revisão da tarifa de água, mas assim de outras tarifas também, que não vai dar tempo de nós falarmos do transporte público, mas a tarifa de água é a mais alta do país. Então, isso se deve ao custo da empresa. E o que nós precisamos é passar pelo enxugamento da empresa. Por exemplo, o presidente da Sanasa ganha mais de R$40 mil. Os diretores da Sanasa ganham mais de R$40 mil. Você pega mais de 30 gerências que ganham R$35 mil de salário. Estou falando só de salário, sem contar, né, os benefícios. Então, a Sanasa é uma empresa cara ao município. Então, se nós fizermos a redução dos cargos comissionados, que hoje tem vários apadrinhamentos políticos e que é o quintal, literalmente, da Câmara de Vereadores, que vários vereadores têm cargo na Sanasa, nós precisamos fazer toda essa revisão, valorizar quem precisa ser valorizado, né? Carinhosamente, aqueles trabalhadores que estão na rua, né, que eles cavam o buraco, eles falam que são os trabalhadores da picareta. Né? Eles ganham em torno de R$1.800, R$2.000 por mês, enquanto um gerente, muitas vezes sem conhecimento técnico, por apadrinhamento político, ganha R$35 mil.
Então o que nós precisamos é o enxugamento da máquina, fazer com que a Sanasa volte a ser a empresa que era antigamente, ofereça serviço público de qualidade e com uma tarifa bem menor. Além disso, nós podemos expandir a Sanasa para toda a região metropolitana, que é um plano já interno da Sanasa, mas por falta de vontade política, até hoje não saiu do papel. Nós ouvimos aqui no Manhã Bandeirantes, fechando a série com as entrevistas dos pré-candidatos à prefeitura, Rafa Zimbaldi, deputado estadual do Cidadania, pré-candidato também pelo mesmo partido. Tiago Prudente. Só uma pergunta bem rápida, deputado, que acho que todo mundo em Campinas pergunta isso. Rafa Zimbaldi é ou não bolsonarista? Não sou bolsonarista. Eu tenho um posicionamento de direita, né? Outra coisa é você idolatrar um único político, né? Então eu tenho uma ideologia partidária, logicamente que respeito vários projetos que nós temos na esquerda. Por exemplo, vou destacar 2 aqui: a Minha Casa Minha Vida, que precisa ser melhorado, mas é algo que nós precisamos trazer aqui para a cidade de Campinas, a fazer com que a Coab tenha um investimento em habitação popular. Nós temos aí o Bolsa Família, que é algo interessante, que aliás foi lançado pelo Magalhães Teixeira aqui na cidade de Campinas, o primeiro prefeito que idealizou o verdadeiro Bolsa Família. Mas eu tenho uma ideologia, mas eu não fico idolatrando determinado político. Se nós temos a nossa ideologia, mas eu sempre digo o seguinte, que a questão é o diálogo com o governador, que eu sou muito próximo a ele, e também como prefeito, fazer o diálogo com o presidente da República, e tenho certeza que nem governador nem o presidente da República vai deixar de atender a cidade de Campinas. E mais do que isso, quando tem um pai e uma mãe precisando de um atendimento ao seu filho dentro de um hospital, ele não quer saber se o governo é de direita ou se o governo é de esquerda, ele quer ter o seu problema resolvido. Então, é nós discutirmos a cidade sem querer fazer uma polarização ideológica, é discutir a cidade, discutir os problemas da cidade para atender bem a nossa população. Deputado estadual Rafa Zimbaldi, muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte, um bom trabalho para o senhor, para a sua equipe, e claro que vamos continuar acompanhando os próximos passos da campanha também daqui para frente. Heitor, muito obrigado, agradeço também o Tiago Prudente, agradeço imensamente a Bandeirantes por esse espaço democrático que tem dado a todos os pré-candidatos, mostrado aqui a oportunidade de mostrar o seu plano de governo, mais uma vez reassumiram aqui o meu compromisso com a nossa cidade de Campinas, com a nossa população, independentemente se é nascido aqui em Campinas, assim como eu, campineiro, mas eu digo que todos nós amamos a nossa cidade maravilhosa. Os campineiros que nasceram aqui ou os campineiros que não nasceram aqui, mas escolheram a cidade para se viver, para construir uma cidade que sempre foi a nossa referência, o nosso orgulho. Convidar toda a população a conhecer um pouco mais do trabalho do Rafa Zimbaldi, me seguindo nas redes sociais, @Rafa Zimbaldi. Obrigado, Heitor, obrigado, Tiago, e obrigado a todos os ouvintes. Que Deus abençoe.